Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos aproveitar que estamos sob os pés, já vamos ler aqui o nosso texto, para a gente dar sequência e fazer as considerações. João, capítulo 1, versículo 43 a 51. Evangelho, escrito por João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 43. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão encontrando, quero agradecer primeiro a Jesus, nosso Senhor, Salvador da nossa alma, nosso Deus, Pai Santo, Espírito Santo, nosso pastor Lindomar, que está aí na live, né, nos assistindo. Minha gratidão a ele, a família, nosso pastor Cleomar, os demais obreiros aqui do altar, companheiros, parceiros, amigos, irmãos. Graças a Deus, irmão, que além da gente ser obreiro, nós somos amigos aqui, não é? Precisamos dessa unidade mesmo. Amém? Encontraram? Se você encontrou, diga amém. Então vamos ler aqui então. João, Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Para nós que temos a lição, você que ainda não tem a revista, eu creio que deve ter algumas ainda ali, adquire. É bom você acompanhar. Quando estamos usando a revista, a gente vai se ater na revista um pouco. Podemos acrescentar algumas coisas, mas a gente vai sempre tentar usar a revista. Então, para você ficar com um raciocínio melhor, é bom que você adquira a revista. O versículo-chave está lá em Samuel 16, 7. Vamos aqui um ensaio bem bonito para a gente falar junto. Vou contar até 3 e a gente fala. Para quem não tem a revista, está lá em 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, coração. Amém? Pode assentar, por favor. Deus abençoe. Eu quero louvar a Deus pela vida dos internautas também, que está conosco aqui. Que Deus também te alcance aí, que a palavra chegue aí no seu coração,
que Deus faça o que Ele quer fazer conosco aqui nesta manhã, os de perto e os de longe. Ele é Deus de perto e também de longe. Amém? Eu quero aqui, irmão, fazer algumas considerações. Primeiro, uma palavra de justificação minha, ou justificativa. A ideia que Deus tem do ser humano, de perfeição, não é a pessoa que não erra, é a pessoa que erra e reconhece o seu erro. Então eu quero pedir perdão para os irmãos, que eu, nesses meses atrás, aí, uns 5 meses aí para trás, até aqui, nós nos tornamos um pouco repreensíveis diante de Deus, reconhecemos, Deus usou da sua misericórdia e está nos restaurando do jeito que Ele quer, não é? Eu quero pedir perdão para o pastor Lindomar, que está na live, pastora Vilcelene, a família pastoral, está representado pelo pastor Cleomar, os obreiros do altar, toda a igreja. Gostaria muito que você me perdoasse de coração. Estou lutando para chegar no céu em primeiro lugar, mas é sinal que eu vou errar até chegar lá, mas que o Senhor me ajude a reconhecer todos os meus erros, cada vez mais. Eu creio que nós vamos melhorar juntos e vamos crescer juntos, não é? Louvo a Deus pela vida da minha família, minha esposa, Sara. Estamos passando um processo de melhora. Deus quer nos melhorar. Eu estou longe de ser igual a Jó, irmãos, mas muito longe. Mas o Deus de Jó é o meu Deus. Então, se Ele usou aquele critério para poder dar uma melhorada em Jó, e olha que Ele deu o testemunho de Jó. Deus deu o testemunho de Jó, meu servo Jó. Então, Deus deu uma melhorada nele. Então, quando Deus quer melhorar, Ele quer nos melhorar sim. Ele usa os critérios dele, os meios dele. Então, eu creio que nós vamos melhorar conforme nós vamos permitindo Deus trabalhar em nós. A igreja me perdoa ou não? Amém? E vamos juntos caminhar para o reino de Deus, porque é isso que Deus quer, não é? Fazer com que a gente chegue lá cada vez mais. Essa é a minha justificativa. Eu quero falar outra coisa aqui antes de entrar na lição. É só matéria de esclarecimento sobre a forma de Deus trabalhar conosco, irmãos, principalmente por meio da palavra. Já estou há 20 anos nessa caminhada da fé e já vi algumas coisas, e a gente vai aprendendo com as experiências, com aquilo que a gente vê, e Deus também vai levando nós às experiências e nos levando a conhecer. O que nós temos visto no nosso meio cristão? De que nós temos nos tornado, ou nos tornamos, pessoas muito inteligentes. Pessoas, é como se fossem cientistas do conhecimento. Nós temos muito conhecimento. Só que isso tem feito mal para nós. Por quê? Porque tem gerado em nós uma consciência, até estava falando com o Pedro, irracional. Esse tanto de conhecimento que tem chegado até nós, tem feito a nossa mente um pouco irracional. Como é que eu vou fazer para os irmãos entender isso? A gente ouve Deus falar aqui as mensagens, Deus tem sempre um quê ou um porquê na mensagem para trabalhar na mensagem. Se eu não entender aquele porquê ou o que Deus quer fazer no meio da mensagem, e ao sair por aquela porta, e não procurar da minha parte, colocar isso em prática através de um esforço para a experiência, eu vou me tornar só um conhecedor daquilo que foi me informado. Então, eu tenho recebido muitas informações, as informações têm chegado mas muitas informações, e essas informações estão em nós. Por isso que a gente vai conversar uns entre os outros, ou até entre outras pessoas, a pessoa tem resposta, não é? Nós temos resposta para muita coisa, qualquer assunto da Bíblia a gente sabe, não, Deus já falou, Deus já fez. Então nós estamos nos tornando pessoas muito inteligentes e até mesmo recebendo muitas informações, estamos bem informados, mas tem feito em nós uma mente irracional. Por que eu estou usando esse termo irracional? Porque nós ouvimos a mensagem
gostamos da mensagem, entendemos que Deus falou na mensagem, louvamos a Deus por quem Deus usou aqui, seja homem, mulher, criança, adulto, vamos embora com essa ideia, mas a gente não propõe depois pegar aquele o que ou porquê que Deus falou na mensagem e colocar em prática, porque é a experiência, irmão, que vai fazer eu entender o que foi falado na mensagem. Está entendendo? Então, se eu não sair daqui, se eu sair daqui e na sequência daquela porta, em casa, na rua ou aonde eu estiver, não me esforçar para ir atrás dessa experiência do que Deus falou aqui, não vai adiantar nada, eu vou ficar só informado. Não é? Vou até escrever um livro de tanta informação que Deus me deu, mas eu vou me tornar um cientista irracional. Deus quer nos fazer, irmãos, não inteligentes e irracionais. Deus quer fazer servos racionais. Entendeu? Deus quer trazer um raciocínio para nós, lógico, dentro da sua vontade e da sua palavra. Então, quando nós ouvirmos uma mensagem aqui, seja eu, seja quem estiver pregando ou ouvindo, que eu saia daquela porta, eu vou para a experiência, não é? Deus usa aqui e traz um tema da pregação. O evangelista Wesley nos ensinou aqui, pelo Espírito Santo, sobre a liberdade e a libertinagem, não é? Para não deixar a liberdade transformar em libertinagem. Se eu sair daquela porta ali e não ir atrás, presta atenção, irmãos, da minha experiência, se a minha liberdade não está virando uma libertinagem, não adiantou nada eu ouvir o evangelista Wesley falar. Então eu tenho que sair daquela porta ali, ou por essa, e ir para a experiência, porque é a experiência que vai nos fazer viver o que Deus quer que a gente chegue em algum lugar. Amém? Então, é só uma questão de esclarecimento aqui. Ouça a mensagem mesmo, ouça Deus falar, tenta entender o que Deus está falando, pega o tema, leva para casa e vai para o joelho, você e Deus, porque a mensagem ela é coletiva, mas ela alcança nós no individual em casa. Quando você está ali no seu quarto, na sua casa, no seu dia a dia, você vai vendo a sua liberdade. Onde é que a sua liberdade está te levando? Onde é que a minha liberdade está me levando? Eu tenho Deus falando comigo na mensagem que o evangelista falou conosco aqui, o Wesley, para eu colocar um equilíbrio, senão a minha liberdade vai se tornar uma libertinagem, não é? E tudo que é necessário para que a minha liberdade se torne uma libertinagem está diante de nós. Por quê? Porque a escolha é sempre nossa. Então, se a escolha é minha, estou correndo um grande risco, eu estou correndo um grande risco de fazer a minha liberdade se tornar uma libertinagem, mas não partindo de Deus, partindo de mim. O que é isso? É pegar a mensagem e levar para a experiência. Então, cada dia eu vou ter que lembrar dessa palavra e colocando em prática. Não, agora a minha liberdade tem que ir até aqui, ó. Está saindo da minha liberdade aqui. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, esclarecido? Então, Deus falar conosco agora, você vai abrir mais seu coração, goste mesmo, não tenha preferência por pregadores, tenha preferência por Jesus. Não existe isso, irmãos. Paulo repreendeu os irmãos de Corinto por causa disso. Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro. Paulo disse, Cristo não está dividido. Então, se é o João Batista, evangelista, pregando, é Jesus que está falando através da palavra. Se é o co-pastor Cleomar, se é o presbítero Maciel, é Jesus, é Cristo. Entenda isso. Receba a mensagem como o corpo de Cristo. Você não vai ter problema com o pregador, não é? Então, quando vier alguém pregar aqui, não, eu vou ouvir Jesus falar, porque eu sou membro do corpo de Cristo aqui. Paulo repreendeu isso lá em Corinto, porque isso trazia malefício para a igreja, para o corpo. Então, quando eu tenho preferências por pregadores, então eu sou um mal no corpo, eu sou um membro no corpo com deficiência. Você não pode ser, eu não posso ser um membro no corpo com deficiência, eu tenho que ser um membro, irmãos, são, sarado, minha mão tem que estar boa para lavar a cabeça, lavar o corpo, está entendendo? Então nós temos que olhar para as pregações assim. É Deus querendo nos formar. Amém? Vamos entrar aqui na lição um pouquinho agora. Qual que é o tema da lição aí?
Natanael, um homem autêntico. Jesus está aqui nesse texto, irmãos, através do escritor João, falando a respeito de um homem israelita, não é? Vai destacar isso no texto. E a gente foi atrás de algumas informações sobre a história desse homem chamado Natanael. Pouquíssimas informações. Mas o pouco que tem de informações de Natanael, nós vamos aqui, através dessa lição, aprender um pouco. Porque quando a gente vem para a igreja, eu costumo dizer sempre, até hora assim, acontece 4 coisas quando você vem, 4 áreas do entendimento que você precisa saber quando você vem para a igreja, porque senão você vem passear. Primeira coisa, não vem passear, nós não viemos passear na igreja, nós viemos aqui por convencimento do Espírito Santo. Então, olha só, se o Espírito Santo me convenceu, ele quer estreitar a minha intimidade com ele, aqui, daqui para fora e de fora para cá. É ele que me traz aqui, é ele que vai me conduzir daqui para lá. Depois, para glorificar Jesus. Quem está aqui para glorificar Jesus? Então, terceiro, para adorar a Deus. Essa casa é casa que a igreja, o corpo se reúne para adorar a Deus. Quarto, ouvir a bendita, gloriosa, infalível palavra de Deus. Então, toda vez que você vier para a casa de oração, aperta um botãozinho aí e liga esses 4 dispositivos. Não, estou indo para a casa do Senhor porque o Espírito Santo está me levando, estou indo para a casa do Senhor para glorificar a Jesus, estou indo para a casa do Senhor para adorar a Deus, estou indo para a casa do Senhor para ouvir a sua palavra. Então, quando a gente vem para a casa do Senhor, então nós estamos interessados aqui em ouvir o que Deus quer falar. E ele vai usar esse texto aqui para falar um pouco sobre da autenticidade desse homem chamado Natanael. Sabemos muito pouco da vida de Natanael, mas é bom lembrar, lembrei do hino, é bom lembrar que todos os personagens bíblicos são referências, presta atenção, irmãos, tanto para o lado positivo, tanto para o lado negativo. Por quê? Porque para o lado positivo é para nos dar crescimento, para o lado negativo é para nos prevenir contra alguma coisa que eles erraram, a gente não vai fazer o mesmo. Então todos os personagens bíblicos têm as suas vidas como um exemplo para nós estudarmos e aprender um pouco sobre a vida deles. O evangelista João Batista sou eu. O evangelista João introduz o nome Natanael com o filho conjunto de Filipe, e os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, colocam como Bartolomeu, mas vamos ficar com o nome Natanael aqui. Percebe-se que Natanael e Filipe tinham um pouco de conhecimento, né, entre eles. Quando eles se encontram, há uma conversa entre eles. O nome Natanael, segundo a nossa lição, significa dom de Deus. Então nós já começamos a aprender aqui. Se significa dom de Deus, então tem algo aí de Deus mais profundo para a gente poder aprender aí. E esse texto que nós lemos vai nos ajudar a esclarecer algumas coisas sobre a vida desse homem chamado Natanael. E a primeira delas, está aí no primeiro tópico da nossa lição, está escrito assim: a fraqueza de Natanael. Mas eu não quero usar essa palavra fraqueza, e não quero aqui criticar o escritor, mas quero simplesmente dar uma melhorada nela, ou uma mudada no sentido de construção. Nós vamos falar agora me esqueci a palavra. Vai aparecer, eu sei que vai aparecer. Sinceridade. Em vez de nós falarmos da fraqueza de Natanael, nós vamos falar da sinceridade. Por quê, irmãos? Sem criticar o escritor, porque essa aqui é uma revista
foi escrito por servos de Deus como nós. Mas eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para acrescentar, entendeu? E eu não encontrei nesse texto nenhuma palavra mostrando alguma fraqueza de Natanael, mas mostrando sinceridade. Sinceridade com aquilo que ele conhecia, não uma fraqueza por não conhecer. Então nós vamos aqui acompanhar um pouco da lição, vamos para esse primeiro tópico, falar sobre da sinceridade de Natanael. Mas quando você for ler a lição, tem problema você ler a fraqueza não, você vai unir aí, depois você vai fazer o seu entendimento também quanto a isso, tá bom? Por que o escritor da revista aqui quis usar essa questão de fraqueza? Pelas palavras de Natanael. Mas nós vamos entender aqui pelo texto que as palavras de Natanael são muito mais sinceridade do que fraqueza, não é? Então observe, quando Natanael ouve falar de Jesus, aqui na lição, achamos aquele que Moisés escreveu a respeito dele, de quem referiu os profetas, Jesus de Nazaré. Aí vem a resposta de Natanael. Qual que é a resposta dele? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? É Natanael que está falando aqui. Então, qual foi o argumento, ou com que ideia Natanael usou essa expressão, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Primeiro, ele tinha um conhecimento sobre a cidade de Nazaré, não é? Sabia, ele tinha que conhecer o histórico da cidade de Nazaré. Nazaré, aproximadamente no mapa de Israel, ela fica no meio, próximo de Samaria, porque Israel, pela Bíblia, pela geografia, a gente vê a divisão de Israel assim, a parte de baixo, sul, não é? A parte do meio, sul, que é Judeia, a parte do meio, Samaria, e a parte de cima, que é o norte, Galileia. Então, essa cidade, Nazaré e Caná da Galileia, que era a cidade de Natanael, ficava próximo. E essas duas cidades ficavam próximas ao Rio Jordão. Tinha os dois mares, né? O mar de cima e o mar de baixo, e o Rio Jordão. Essa cidade ficavam perto do Rio Jordão. Enquanto o Natanael responde isso, ele vai falar do conhecimento que ele tinha de Nazaré. Então, observando um pouco sobre o conhecimento que ele tinha de Nazaré, a lição vai nos ajudar um pouco aqui, irmãos. Olha só, seguindo aí a lição, ele foi bem honesto naquilo que falou. Então observe, se ele foi honesto, então não pode ser fraqueza, tem que ser uma sinceridade, não é isso? Não dá para entender isso? Ele foi bem honesto naquilo que falou. Natanael era de Caná, cidade perto de Nazaré, que era bem conhecida pelo quê? Corrupção. Então, havia uma corrupção ali generalizada nessa cidade. Como que essa corrupção acontecia? A lição vai nos ajudar um pouquinho mais aí, ó. Ao lado de Nazaré, passava uma estrada importante, usada pelos soldados romanos e pelos comerciantes. E era o costume deles passar a noite em Nazaré. Passar a noite em Nazaré. Por isso, a sua má fama. Por que eles passavam a noite em Nazaré? Por causa das prostituições que tinha ali, irmão. Entendeu? Então, Nazaré não era bem vista por esse motivo. Então, todos os viajantes que passavam, não, vamos dormir em Nazaré. E lá acontecia essas questões aí da prostituição, com certeza uma injustiça na cidade havia, não é? Não é que a Bíblia está dizendo isso, é poucas informações que a gente tem também sobre Nazaré, mas dá para subentender no texto. Outra coisa, também os habitantes estão falando aqui de Nazaré para entender a resposta de Natanael. Estão raciocinando comigo? Está todo mundo raciocinando comigo aí? Estamos falando de Nazaré para entender a resposta de Natanael que deu. Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então nós estamos tentando entender essa resposta de Natanael. Vamos lá. Primeiro porque havia essa corrupção lá. Também os habitantes da Judéia e do sul da Palestina
desprezava Nazaré, porque era uma cidade pequena do norte do país, longe do centro de governo e do templo de Jerusalém e da liderança religiosa. E realmente Nazaré ficava longe de Jerusalém mesmo. Então, era uma cidade um pouco que desprezada. Outra coisa aqui, e da questão religiosa, Filipe não ficou desanimado com a reação de Natanael, apenas disse: vem e vê. Aí, para entender essa resposta de Natanael, o Filipe contra-argumenta com ele, dizendo: já que você não está acreditando no que eu estou falando, pelo conhecimento que você tem de Nazaré, achando que de Nazaré não possa vir alguma coisa boa, então você vem comigo e eu vou te apresentar essa pessoa, que você possa conhecer ela. Então, ele teve a oportunidade de sair com Natanael, Natanael sair com Filipe e ir até Jesus. Então, fechando esse primeiro tópico aqui, nessa questão de fraqueza, nós vemos muito mais sinceridade na vida de Natanael do que fraqueza. Sinceridade porque conhecia o contexto da cidade de Nazaré, que não era um contexto bom. Então, observe, irmãos, por isso, um pouquinho mais na frente aqui, a gente vai chegar lá ainda, Jesus vai falar que Natanael conhecia a história de Israel, que ele vai chamar ele de um verdadeiro israelita. Um verdadeiro israelita tem que conhecer o seu contexto histórico, geográfico, cultural e religioso, senão ele não vai chegar nessa questão de ser verdadeiro. Por isso, nós vamos aí para o segundo tópico. Qual que é o segundo tópico aí? A opinião de Jesus. Primeiro tópico, sinceridade de Natanael. Segundo tópico, Jesus vai dar uma opinião sobre a vida desse homem, Natanael. Então observe, quando Natanael estava chegando perto de Jesus, ficou surpreso. Presta atenção aqui, prestando atenção. Escola dominical, irmãos, só um acrescentar aqui, escola dominical é lugar de nós estudar a palavra mesmo. Embora a gente está acostumado com esse culto movido pelo Espírito e etc., mas agora Deus quer trazer um pouco, os estudos, consciência, até porque Deus manda, presta atenção, meditar. Deus manda meditar na palavra. Se nós não meditarmos na palavra, nós vamos cair no erro, irmãos. Escute, que eu falei lá no começo de ter a mente irracional. Se Deus está falando para nós meditarmos, nós temos que fazer o quê? Parar, ler, pensar, repensar, ler de novo, pensar, até chegar ao esclarecimento do que você está lendo. O que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Nós estamos meditando na palavra de Deus. Por que estamos meditando? Porque nós temos interesses, irmãos, de não errar o alvo. O que é isso, evangelizar, não errar o alvo? Pecar. Entendeu? Não errar o alvo. Quando a gente medita na palavra e tem o conhecimento, a possibilidade de nós não errarmos o alvo é grande. Quando não há em nós um conhecimento da palavra, um entendimento da palavra, a possibilidade de errarmos o alvo é grande. Então nós estamos nesta manhã, irmão, melhorando o nosso grau de não errar o alvo. Dá para dar um glória a Jesus aí ou não dá? Amém? Então vamos aqui voltar para o segundo tópico da lição. Opinião de Jesus sobre Natanael. Natanael ficou surpreso com a resposta de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? João 1,47. Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, engano. A palavra esclarecida seria essa. Então Jesus faz uma referência a Natanael, dá uma opinião sobre Natanael. Para a gente entender também essa opinião de Jesus sobre Natanael, chamando Natanael de israelita, é preciso entrar nesse contexto. Nós falamos aqui um pouco da história de Israel, porque Natanael é reconhecido por Jesus como uma pessoa, um cidadão de nação,
de israelita mesmo. E para um israelita ser um israelita, ele tinha que seguir, irmãos, preste atenção aqui, tinha que seguir o Pentateuco, porque nessa época aqui não tinha o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava em prática, não é? Jesus estava conversando com Natanael, e nós estamos lendo a história hoje, mas naquela época o acontecimento estava na atualidade. Então, o Natanael tinha conhecimento do Pentateuco, que é os 5 primeiro livro da Bíblia, que é as leis que Deus deixou ali para o israelita seguir. Então, Jesus está citando que Natanael então ele tinha que ter esse conhecimento, ele tinha que ter o conhecimento dos reis, ele tinha que ter o conhecimento dos profetas, dos juízes, e até chegar ao entendimento, o que é que Deus queria, irmãos, naquela época, trazer até Jesus, antes de Jesus nascer, o que a palavra do Pentateuco, dos juízes, dos reis, dos profetas, qual era a ideia central de Deus ali até chegar a Jesus? O nascimento de Jesus. Está entendendo? Está entendendo comigo? Então, desde Moisés, o Gênesis, até os 5 primeiros livros, depois vem os profetas, vem os juízes, os reis, os profetas, maiores e menores, o resumo do que Deus queria, através desses livros, através desses homens, Moisés, os reis, até chegar a Jesus, era que Jesus nascesse. Inclusive, o profeta Isaías chega a mencionar isso, mencionar o próprio nascimento de Jesus. Então, todo o histórico de Israel era para nascer Jesus. E aí Jesus faz referência a Natanael, que ele é um verdadeiro israelita. Então ele tinha conhecimento disso. Primeira coisa que a gente entende aqui sobre a opinião de Jesus, quando Jesus fala, eis aqui um verdadeiro israelita, então ele tinha que ter esse conhecimento. Ele tinha que ter esse conhecimento. E preste atenção, irmãos, e por ele ter esse conhecimento, havia o que em Natanael? Uma expectativa da esperança do que estava escrito nos livros que ele conhecia, da vinda do Messias. E qual foi a palavra de Filipe para Natanael? Eu encontrei o Messias, eu encontrei de quem escreveu os profetas, de quem escreveu Moisés. Então, tanto Filipe quanto Natanael tinham conhecimento da história de Israel até chegar a Jesus. Por isso que Jesus começa a dar opinião, você conhece. Ele estava, na verdade, Natanael estava esperando o Messias. Embora ele estava morando, não no meio do povo judeu, mas estava sendo israelita. Eu não sei se vocês têm esse entendimento, mas vamos esclarecer alguma coisa aqui. Judeu e israelita, irmão, judeus é como se fosse um estado dentro do país. Nós não temos aqui goianos? Goiano não é um brasileiro? Então, um judeu é um israelita também. Só que Natanael morava em Samaria, mas mesmo morando na região de Samaria, morava em Galiléia, que estava na região de Samaria, e mesmo se ele estivesse morando em Galiléia, que é a parte de cima, ele era um israelita de nação. Morava na Galiléia, em Caná da Galiléia, na região de Samaria, mas era um verdadeiro israelita, mas ele não era judeu. Jesus fala que ele é um verdadeiro israelita, por esse conhecimento que ele tem. E aí vamos aqui, dar sequência na lição. Jesus chama ele de verdadeiro israelita por esse conhecimento. Tem alguma explicação aqui na lição, mas nós vamos ficar com essa explicação aqui, porque que Jesus deu essa opinião sobre ele, por ser verdadeiro israelita. Outra coisa, irmão, que Jesus também faz alusão sobre verdadeiro israelita, ele faz uma comparação, Jesus faz uma comparação de Israel com a figueira. Israel é como uma figueira que vai florescer, mas isso aí é coisa lá para a grande tribulação, lá, só para os irmãos entenderem que Jesus faz uma comparação de Israel com a figueira. E onde é que Natanael estava? Quando Jesus viu ele? Debaixo
Jesus viu ele debaixo da figueira. E então Jesus faz essa comparação, não é? De ele ser um verdadeiro israelita, pelo histórico dele, de conhecer toda a história de Israel, de cultura, de nação, de cultura, de tradição e tudo, e etc. Então Jesus faz essa comparação e usa essa comparação também de dizer que ele está debaixo da figueira e faz essa alusão aí. E quer ver outra coisa, por que Jesus também dá uma opinião sobre a vida dele? Falando no texto aí que na vida dele não há dolo. Não há o quê? Dolo, não há engano. Então, dá a entender, vou abrir outro entendimento aqui, irmão, a gente vai falando e Deus vai dando aqui as direções, e se eu tiver muito rápido, os irmãos falam, se eu tiver devagar, os irmãos falam que eu acelero aqui, mas eu quero aproveitar o tempo. É aquilo tudo mesmo? É a hora aquilo tudo? 10h26, irmãos. Nossa, Jesus amado. Então vamos deixar essa parte para depois, vamos tentar concluir a lição aqui. Olha só, porque o estudo é muito bom, as coisas são profundas e Deus vai trazendo um entendimento. Então vamos aqui para Jesus disse que na vida dele não há dolo, não há engano, porque ele era verdadeiro pelo conhecimento que ele tinha de toda a história de Israel, e ele esperava o Messias. É tanto que ele esperava o Messias, irmãos, que ele fica surpreso quando Jesus vai falar com ele desse conhecimento. De onde você me conhece? Onde você me viu? Aí Jesus manifesta uma ação sobrenatural de saber o que estava passando com ele, e isso supriu a expectativa de Natanael na esperança do Messias, pelo conhecimento que ele tinha de toda a história de Israel. Então, observando isso, Jesus fala para ele a respeito de saber onde ele estava, e ele vai dar uma resposta para Jesus interessantíssima, irmãos. O terceiro ponto da lição é a surpresa. Natanael fica surpreso porque Jesus fala o que ele estava fazendo antes de chegar até Jesus. E a surpresa que Jesus fala traz o entendimento de toda a história de Israel para ele. Filipe chama ele então, fala: vamos lá ver esse Jesus. Ele vai, quando ele vê, acontece isso. E olha só a resposta de Natanael para Filipe, para Jesus. O efeito disso em Natanael, de Jesus ter reconhecido quem ele era e ter usado essa expressão, aí Filipe muda. Natanael agora faz o reconhecimento de quem é Jesus. Olha só: mestre, tu és o Filho de Deus, o rei de onde? Lê no texto para você ver aí, versículo número 49. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus. Então ele esperava o Messias. Você está dizendo é porque ele esperava. Tu és o rei de Israel, conhecia toda a história de Israel. Então ele reconhece que Jesus realmente é o enviado de todas as profecias, de todo o Antigo Testamento, e reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Tentando fazer uma aplicação aqui para as nossas vidas, irmãos. Observe, houve uma autenticidade, porque o tema da lição nossa é o quê? Natanael, um homem autêntico. A autenticidade na vida de Natanael é de ser um verdadeiro israelita, cumpridor, conhecedor da história, seguidor dos ensinamentos de Moisés, dos profetas. Ele esperava tudo que dizia a lei, dizia o Velho Testamento. Até então não tinha chamado Velho Testamento, mas era o livro dos profetas, era os Salmos, havia muito escrito dos Salmos. O Pentateuco já havia todo escrito. Então, mediante todo esse conhecimento da história de Israel e dos ensinamentos e das leis que Deus tinha dado, ele estava esperando o Messias. Então, olha só, a autenticidade de um israelita era esperar o Messias. E aplicando isso para a nossa vida agora, a autenticidade nossa é cristã, não é de ser israelita. Você e eu precisamos ser um autêntico cristão. Mas para a gente, para que nós possamos chegar diante de Jesus e também ter as mesmas palavras que Jesus disse a Natanael, um verdadeiro israelita, ele vai dizer para nós um verdadeiro
cristão, mas para que eu e você entremos aí nessa posição, ou nessa conduta cristã, para que Jesus nos reconheça como verdadeiro, nós temos que pegar o exemplo de Natanael, de conhecimento, de seguimento da lei, e fazer a sua parte como israelita, na esperança do Messias. Então observe, uma das, quem sabe a principal característica de um verdadeiro cristão é o céu. Se um cristão, preste atenção, irmão, a aplicação para a sua vida e para a minha vida. Nós estamos estudando esta manhã a autenticidade da vida de um homem israelita, Natanael, e estamos trazendo para a nossa vida como um autêntico cristão. Natanael, irmão, alcançou aquilo que ele esperava. O que ele esperava? O Messias apareceu para ele. Ele reconheceu quem era o Messias. Então a autenticidade nossa cristã é o céu. A nossa esperança, a Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, está nos apontando para o céu. Então, se nós não estivermos vivendo preparado para o céu, falta autenticidade em nós como cristão. Pode ter certeza, começando em mim, não é isso, irmão Zé Ferreira? Falta autenticidade em nós. Se eu não viver o meu dia a dia como cristão, preparando para o céu, irmão, eu tenho que sentar em qualquer lugar, preste atenção, você também é internauta, pode me ver aqui, se eu não sentar aqui na expectativa de Jesus me levar para o céu agora, falta o que em mim, irmão? Falta autenticidade, ué. Eu não estou esperando Jesus, ué. Por isso que às vezes a gente faz a pergunta aqui na igreja, quem tem certeza da salvação? A gente vê alguns retorcendo, irmão. Será? Como é que é ter certeza? Irmão, é certeza mesmo. Certeza mesmo, porque a morte, escuta, quem tem problema com a morte é nós, Deus não tem problema com a morte não. Jesus, o Filho de Deus, irmão, tem o domínio da morte na mão. A morte não parou Jesus. Se você está seguindo Jesus, a morte também não pode ter poder de nos parar. E ainda que se for preciso passar por ela, sabe qual é a palavra de Jesus para nós? Ainda que morra, eu ressuscitarei. Autenticidade cristã, ué. É ou não é? Então nós vamos para casa hoje, irmão, presta atenção, vou terminar aqui. Nós vamos para casa hoje levar esta mensagem para casa. Eu preciso ser um autêntico cristão, e a principal característica de um cristão é que vai morar no céu. Porque o Natanael alcançou aquilo que ele esperava. O que é que nós esperamos, irmão, como cristão, como principal? O céu, é ou não é? Mas antes de chegar lá, tem muitas coisas para a gente aqui melhorar, eu e os irmãos. Embora o tempo é pouco, às vezes a lição aqui é profunda, e a gente precisava de 2, 3 domingos para falar, assim, coisas mais profundas que Deus quer falar conosco. Mas eu quero te convidar de pé agora. E eu quero agradecer aqui um irmão que me ajudou aqui, que eu estava falando fraqueza e é franqueza, irmão, não é? É franqueza. Então, eu nem quis criticar o autor aqui, mas eu usei a palavra sinceridade com franqueza, são sinônimos, né? E eu peço até perdão para o escritor, porque eu não quero criticar ele, eu quero aprender, nós estamos para aprender juntos. Então, pode continuar com a palavra franqueza aí mesmo. Sinceridade também, franqueza, está correlacionado uma coisa com a outra. Mas eu quero que nós aqui, irmãos, oremos agora nesse propósito. Natanael alcançou o seu objetivo daquilo que ele vivia. A esperança e a expectativa que Natanael esperava na vida, irmão, era o Messias. Era o Messias. Quando Jesus chama ele de verdadeiro israelita, um verdadeiro israelita, irmão, espera o Messias. A verdadeira esperança de Israel hoje Israel hoje espera. Eu queria até passar um slide ali, mas não vai dar prazo. Deixa para quem sabe uma outra oportunidade. É só para os irmãos saberem como é que estava a situação de Israel, para a gente saber. Irmão, só um minutinho de pé aí, você aguenta? Quando Israel foi formado, entrou na terra de Canaã, com a promessa, o recebimento da promessa de Deus, as tribos foram divididas. Está vendo que cada uma parte ali colorida está representando uma tribo.
Então olha só como é que Deus fez. Israel foi passando por transformações, e o Natanael tinha que saber disso. Pode passar o outro slide, por favor? O outro, o anterior. Esse aí. Observe, ali, aquela parte laranja e a parte azul, Israel só está naquele miolo ali. Pode passar o outro, para a gente terminar, a outra parte. Ele está deitado, irmão, mas ele é em pé. Quero que vocês entendam que o mapa é assim, não é? Dá para levantar ele aí? Não. Lá no DCM. Só para a gente poder entender como é que está Israel hoje, para a gente poder saber, a esperança de Israel hoje é o próprio Messias. Estão esperando Jesus vir um rei, e por causa disso, Deus deu a terra de Canaã para os filhos de Jacó, cada um com suas tribos, e formou Israel. Só que Israel hoje foi só resumindo o espaço da cidade, do país de Israel, e isso é um conhecimento que a gente vai, está ali, observe lá, ficou de cabeça para baixo, não, está certo, desculpa. Então observa, aonde está a bandeira de Israel, Israel hoje só lembra quando o primeiro mapa estava bem dividido, era bem maior? Então observe, hoje Israel está um pouco dividido ali, aquela parte da Cisjordânia lá de dentro, são tudo palestinos misturados naquele lugar. Então eu queria trazer isso aqui só para os irmãos entenderem que um verdadeiro israelita tem que conhecer a história de Israel. Israel tem uma história, e hoje Israel está esperando o Messias ali, e ele vai vir, Jesus vai voltar em segunda vinda para Israel, e nós vamos orar aqui nesta manhã. Põe a mão no seu coração em nome de Jesus, e vamos sair daqui com esta palavra no coração, e crendo que o que for preciso para nós nos tornarmos um autêntico cristão, o que não vai faltar, irmãos, é palavra de Deus e o mover do Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Não vai faltar conhecimento de Deus para mim e para você, e não vai faltar a força do Espírito Santo para nos ajudar a ser um cristão autêntico. Mas você precisa querer ser um cristão autêntico. Senão, nós vamos cair no mesmo erro e vamos ficar patinando na fé, enquanto o Senhor quer nos levar a profundas experiências com Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por este privilégio de estudarmos nesta manhã a vida desse homem, desse Natanael, um verdadeiro israelita, que teve um encontro com o Senhor Jesus, e reconheceu que Tu és o Filho de Deus, que Tu era o Messias para ele. Nós também encontramos com o Senhor encontrou comigo, Jesus, por essas ruas dessa cidade, o Senhor encontrou com os meus irmãos, o Senhor encontrou com a minha família, todos nós aqui tivemos um encontro com o Messias, e nós estamos na eminência, Senhor, de entrarmos na nova Canaã. Por isso a igreja nesta manhã está sendo imunizada da sua palavra, está recebendo as instruções do Senhor. Nós queremos viver aquilo que o Senhor está passando para nós. Vem Espírito Santo, na liberdade que o Senhor tem, faça com que esta palavra não saia da minha memória. Arquive esta palavra na minha memória, ajude eu a guardar esta palavra no meu coração, fertiliza a nossa mente. Precisamos sair por aquela porta com a mente fertilizada, em meditação na Tua palavra, pois o Senhor quer levantar um povo forte, quer levantar uma igreja forte, quer levantar um povo autêntico, um povo cristão de verdade, que vive para o céu, que esteja preparado para a volta de Cristo, que esteja preparado para viver como um cristão, imitando o Senhor Jesus nesta terra, e que a Tua palavra continue sendo, Senhor, o alimento para a nossa alma, e a Tua presença saciando a nossa sede, porque a nossa alma se alegra nesta manhã. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Minha gratidão aqui a todos os irmãos, pastor Cleomar, pastor Lindomar. Continue aí, em nome de Jesus, devolver para o pastor Cleomar aqui.